Olá, sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo do meu canal. Eu sou o Christian. Nesse vídeo a gente vai continuar o nosso estudo da obra Diário de um Suicida, de Osmar Barbosa, por Lucas e Gustavo, tá? Eu acho, olhando aqui, que a gente vai conseguir finalizar hoje, tá? Mas vamos ver como é que vai andando as coisas aqui. Antes da gente começar os nossos estudos do capítulo número 12, a cabana, né? Lembrando que a gente no vídeo passado a gente viu até onde eles vão levar os Vales dos Suicidas, e aí eles chegam lá, e aí tá a Abel, e a Abel recebe visitas ali para conversar com eles, né? Isso, beleza. Os recadinhos de sempre, se você puder, faça a leitura original da obra, tá bom? Assistir o vídeo não invalida a leitura original da obra. Se você quiser entender por que esse aviso, vá lá na parte 1 que eu explico mais detalhes, tá? No canal, se você tiver interesse, tem playlists organizadas por autor. Então todos os livros que a gente está estudando junto aqui estão organizados ali por autor, tá bom? E o último recadinho é, se você puder, curta, compartilha, se inscreve no canal. Dessa forma o YouTube entende que o vídeo é relevante e espalha para mais pessoas, tá bom? Então vamos lá. Só para recapitular ali rapidamente, né? Tendo minhas observações aqui. No capítulo anterior, eles vão lá, eles estão indo pro caminho, né? Aí tem aquela questão do Abel tá levando eles, falou assim, vocês não podem escutar, não podem dar bola, não podem, se vocês se desvirtuarem aqui do caminho, que era uma trilhazinha assim, né? Já era, não tem como resgatar vocês. Aí eles vêm a questão de resgatar os ovoides, até expliquei ali a questão dos corpos, 7 corpos, né? E aí, chegando, tá passando esse caminho, eles chegam numa cabana. Aí eles vão, cabana, beleza, ficam lá, né? E, e aí, a gente vem para esse capítulo, né? Capítulo 12, a cabana. Eles chegam na cabana. Lá, Abel recebe a visita de 2 espíritos da luz. Esses espíritos chegam ali também com a roupa toda preta, né? Da mesma maneira, quando o Gustavo foi resgatado lá, quando ele cometeu o suicídio, você pensa, pô, um espírito trevoso? Não, não são. Né? Mas eles estão com aquela roupa porque eles estão trabalhando no umbral, né? Aí para eles passarem desapercebidos, né? E aí esses 2 espíritos, eles estão com as fichas kármicas de cada um daqueles 6 espíritos suicidas que estavam lá, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7, desculpa. 7 espíritos. Entende? E aí, ó, cada um vai receber uma proposta de reparo e expurgo. Entende? Se não aceitar o expurgo, será na lama. Respeite-se o livre-arbítrio. O que acontece? É sentado numa mesa individual, entra ali na sala, tá o espírito da. Eu esqueci o nome da moça lá, da mulher, um outro colega dela, e aí eles vão conversar com esse espírito suicida, né? Então, ó, Gustavo, tal. E aí vai explicar alguns detalhes, vai contar algumas coisas por que aconteceu aquilo e direcioná-los. Direcioná-los em qual sentido? Todos eles ali estão amparados. Eles vão ter que se acertar com a justiça divina, isso é fato. Mas, por merecimento deles, tem, eles estão tendo um amparo, uma ajuda, uma forma de conseguir quitar aquilo, né? Então, e qual que é o intuito disso, né? Desse trabalho que eles vão fazer? É justamente se reparar frente à dívida com a justiça divina e expurgar aquilo ali, entende? Porque trabalhando, a gente vai ver ao longo aqui do estudo de cada um, trabalhando naquelas áreas, naqueles setores, naquelas tarefas, isso vai fazer com que eles consigam superar nos espíritos deles essas tendências suicidas, né? E aí ela vai falar assim, aí o primeiro rapaz que é o Diogo, ele fica bastante impactado, né? Ele fala assim, não, mas se eu não quiser, se eu não for, tudo bem, vai pra lama, porque aí você vai ter que expurgar lá, onde a gente acabou de passar. Então, assim, ou você segue esse caminho, que é o melhor para você, se você não quiser, tá tudo certo.
lama. Não tem outra opção, né? Então vamos lá. Primeiro espírito suicida, o Diogo, né? Aí vamos explicar para ele que este foi o terceiro suicídio dele. Então tu vê, terceira vida que ele está cometendo suicídio, né? Ele foi estudar na Central, uma escola na região umbralina. Assim vai aprender em anos quem ele é. Depois de testes, vai encarnar novamente na mesma família até purgar essas ideias suicidas. Então você vê, ó, o Diogo já está 3 encarnações cometendo suicídio. Então o que foi definido para ele? Ó, você vai lá nessa região central, que é uma escola lá na região umbralina, onde você vai estudar em anos. Lembrando que o tempo passa diferente, né? Nos umbrais, na crosta, em colônias, o tempo é relativo, né? Então ele vai ficar anos lá estudando, se evangelizando, e aí ele vai passar por testes para saber se ele está mais apto, e depois ele vai encarnar com os mesmos espíritos da família dele. Por quê? Porque ele tem que reparar aquilo ali, né? Então olha, já fica aqui a reflexão, né? Olha como a movimentação e o trabalho da espiritualidade, porque agora aqueles espíritos que são da família dele podem estar evoluindo mais ou menos, tem todo esse ajuste, todas essas coisas para se fazerem, para conseguir encarnar todo mundo junto de novo, né? Olha o trabalho que é dos nossos irmãos da luz, né? Entende? Mas é bacana porque no livro não vai adentrar, né? Mas olha, ele está estudando para quê? Para não cometer quase aquilo ali, né? João, esse é o primeiro suicídio dele. Ele nunca tinha se suicidado antes, primeira vez. Tem? Ele vai para um reformatório no Vale dos Suicidas por 20 anos para estudar e poder ser reinserido na sociedade encarnada. Então você vê, o João já não tem aquela ligação kármica com os familiares dele. Por que o Diogo tinha? Uma questão pregressa, o Diogo não tem. Mas ele vai ficar 20 anos no reformatório, entende? Então, se a gente for imaginar, não sei se é com todos os espíritos que são assim, né? Mas você vê, e com certeza não, cada caso é um caso, né? Mas você vê, a primeira vez que ele comete suicídio, ele não tá lá. Ele podia ter ido lá expurgar na lama, não quer, ainda bem que ele não quis, né? Melhor decisão não era essa, mas você vai ficar 20 anos se evangelizando e estudando ali no reformatório, né? Para quê? Para não cometer isso. Porque qual que é o problema? É a primeira vez que ele fez isso. Aí ele tem muito forte no espírito dele agora a questão suicida. Então, se numa próxima encarnação tiver dificuldades, aquilo ali eclode, ele vai pensar, não, eu vou resolver, vou me suicidar. E aí vai ficando nesse looping, né? Por isso essa dinâmica, vai ficar 20 anos para quê? Para que ele consiga se evangelizar bastante, aprender muita coisa e se reformar para aí poder se reintegrar de novo na sociedade encarnada, né? Gilbert, ele fica trabalhando junto de Abel por tempo indefinido. Então Gilbert, né, foi falado assim, ó, você vai trabalhar com Abel. Então lembra Abel? Abel tá lá, o trabalho dele é ir nos cemitérios que tem proteção e acolher, conforme ordens superiores, ordem de Deus, acolher esses espíritos suicidas e levar para um tratamento, levar para ser encaminhado para onde cada um tem que ir. Então o Gilbert vai ter essa função de trabalhar junto com Abel. Então olha que legal. Abel provavelmente já está gerando muito dharma, né? Muitos créditos com esse trabalho que ele está fazendo. Espiritualidade maior já coloca um outro espírito para começar a aprender com ele, por quê? Porque provavelmente Abel vai evoluir, vai seguir o caminho dele, né? Não é porque ele resgata espíritos suicidas que ele vai ficar fazendo isso para sempre, né? Então olha que legal. A espiritualidade já preparando para que a obra continue avançando, porque infelizmente ainda tem suicídios acontecendo, né? Infelizmente. Danilo. O Danilo vai para o Vale dos Mortos, pois lá há um familiar dele esperando. Que esse familiar, né, ele matou numa vida passada. Lá ele receberá tratamento no perispírito e ele precisa se acertar com aquele espírito que ele está em débito, entende? Depois ser perdoado e ajudado.
O Vale dos Mortos é muito agonizante à espera da ajuda, lugar de muita tristeza e dor. Então você vê, Danilo, diferente dos outros que foi para o reformatório, foi para estudar, foi para trabalhar, ele vai para esse Vale dos Mortos. Por que lá? Porque lá tem um parente que ele matou numa vida passada. E ele tem que ir lá não só conseguir se acertar com ele, como conseguir perdoar e ajudar aquele espírito. Então você vê, ele tem uma dívida kármica com aquele espírito para resolver, entende? E aí, eu devia ter anotado aqui, eu esqueci o nome da mulher, da nossa irmã. Ela vai falar: ó, Danilo, é muito difícil estar lá, por quê? Porque lá o tempo não passa, é como se o tempo não passasse, entende? E aí por isso que ela vai dizer que é muito agonizante essa espera da ajuda. É como se estivesse lá e aí daqui a pouco você fala assim: nossa, mas parece que passou 1000 anos e a gente continua aqui esperando. Mas não é, porque o tempo lá passa diferente, entende? E aí é muito difícil isso, né? E aí, tá, até pelo próprio nome, né? O Vale dos Mortos, a gente já sabe que é numa região umbralina e sabe, como ela vai dizer, né? Com um lugar de muita dor e sofrimento. Então você vê, Danilo já foi para lá. E aí fica aquela recomendação, a gente não sabe disso aqui, tá? Mas pensa assim, pô, ir para lá para se resolver com esse irmão é uma misericórdia de Deus. Pô, mas ir para a lama não seria mais fácil? Então pensa quão difícil é a lama, ficar lá na lama, entende que para enfrentar essa situação é melhor, né? Claro que aqui é melhor porque tu vai conseguir se resolver com aquele espírito para se perdoarem e se resolverem, né? E você vai estar livre para viver as experiências que tem lá, né? Entende? Então olha como é que ficar na lama é difícil, né? Marina, ela vai trabalhar ajudando os resgates no limbo. Então, olha, vê que legal. Ela vai trabalhar com a galera ali que tá fazendo aqueles resgates, igual os irmãos que foram pegar os ovoides, tudo, né? Então, continuar trabalhando para ajudar. A Júlia, que se suicidou com 14 anos, ela vai ficar por um bom tempo no Vale dos Suicidas, na parte sul. Vai poder pedir ajuda nos postos-socorros. Tá aqui, tá. Atenção à diferença de locais e a ajuda que vai receber, né? Então, ela vai continuar ali, ela não vai ser chamada a nenhum trabalho, porque ela não tem capacidade de estar trabalhando ainda, e vai ficar ali, e aí a própria irmã fala para ela, ó, você vai ficar ali na parte sul, porque na parte sul não sei, não é falado no livro, mas, e aí você pode ficar em posto de socorro, né? Então no posto de socorro, se ela quiser, se ela tiver interesse, ela pode trabalhar ali, né? Então você vê, ela vai ficar ali na região do Vale dos Suicidas, né? Porque eles pensam, gente, 14 anos ela cometeu um, esse crime, ela tinha uma vida inteira pela frente, mano. Entende? E o último que é entrevistado é o Gustavo, né? Que escreveu o diário para nós, né? E ele é levado de volta para a sala da prisão. E a gente fala assim, ei, Gustavo, vamos fazer o que precisa fazer ou tu quer a lama? Não, vou fazer, beleza. Voltamos para a sala da prisão. E aí ele volta lá. Lembra lá no início do livro, quando ele estava na cela ali, que né, não sabia nem que ele tinha desencarnado ali? Tem. E a gente vai para o capítulo 13, que é o último capítulo. Né? A gente vai conseguir finalizar o estudo dessa obra hoje. Capítulo 13, o reencontro. De volta na cela, né? Gustavo vai encontrar Lucas e Abel lá na cela, né? E a Abel vai explicar que pediu o acordo de escravidão por 3 motivos, né? Porque Gustavo volta lá e ele fala assim, Abel, pô, tô curioso. Por que você falou coisa de escravidão, tudo? Pô, pensei que você ia fazer mal com a gente, alguma coisa assim, né? A gente que tá fazendo a leitura da obra até pensa assim, ah, é um espírito trevoso, né? E por que você fez isso? Na verdade, vocês trabalham para a luz e estão trabalhando para ajudar todos nós, cada um da sua maneira que precisa de ajuda, né? E ele vai explicar os 3 motivos. Ó. Primeiro, para que eles não fugissem. Então, para o trabalho dele funcionar bem, ele não pode ter que ficar cuidando dos espíritos saindo correndo, tudo e fugir, né? Segundo motivo, para eles aprenderem a obedecer.
Porque muitos deles cometeram suicídio e sofriam muito porque não obedeciam às leis, não obedeciam o que era ensinado, né? E o terceiro motivo é que assim o grupo ficaria unido. Olha o terceiro motivo. O grupo ficaria unido sem ninguém querendo estar acima do outro. Então você vê, eles cometeram suicídio, eles foram resgatados, amparados por um espírito que eles não sabem que é da luz naquele momento. E mesmo assim, se deixa a coisa mais à vontade, ó, vamos ser resgatados, aflora essa coisa de não, pô, então eu vou ficar em cima de ti, não, porque eu tenho mais conhecimento, tenho mais força, tenho... Olha que bizarro, né? No suicídio ainda aflora esse nível de coisa. Não era pra estar todo mundo mega unido falando, cara, vamos junto aqui pra se curar, pra se melhorar, né? Do que precisa fazer, não, não. Aí vai surgir essas questões ainda. Olha que merda, né? E aí a Bel avisa, que aí o Gustavo fala assim, Bel, o que tu quer falar muito que tu acha que é muito importante? E aí a Bel diz, ó, seja sincero, honesto e verdadeiro, e nunca guarde só para você os seus sentimentos. Estude, aprenda, eduque-se e saia deste lugar o mais rápido possível. Fecha aspas. Né? E aí faz total sentido, né, meus irmãos? O que a Bel vai me falar, né? Importância de você ser sincero, importância de ser verdadeiro. Quantas pessoas não estão sofrendo porque querem se encaixar numa caixinha que não condiz com elas, que querem viver uma vida que não condiz com elas, né? A gente viu ali do... Eu não, nem sei se eu cheguei a comentar, mas uma das meninas que foi resgatada ali, ela falou que ela se matou porque, se eu não me engano, vazaram fotos dela com o namorado. E o namorado largou ela. E aí o nível de vergonha dela foi tão grande por ter perdido ele que ela pensou assim, ah, vou me vingar dele, ele vai ficar sem mim. E aí depois que ela tava ali, toda aquela questão lá, uma conversa antes ali, se não me engano, na cabana ainda, ela falou assim, cara, olha que besteira que eu fiz. Porque no final dos contos eu vi que eu nem gostava dele. Era só porque eu fiquei com muita vergonha do que aconteceu, que foi vazado as coisas, e porque me rejeitou, terminou comigo. Entende? Aí você pensa, bah, né? Então, se ela fosse sincera, se ela fosse honesta, né? Importância da gente ser verdadeiro, às vezes entender quem é, né? E não a falsidade, porque a verdade ajuda sempre a gente a seguir um caminho reto, né? Ó, e a gente já viu isso lá no prefácio, hein? Essa mensagem fortíssima para nós. Não guarda os seus sentimentos. Tá sofrendo, tá preocupado, se abre, conversa, vai ter ajuda, busque ajuda, né? Mas você vê situações às vezes muito tristes, muito difíceis, tende a se fechar, tende a se isolar, não cair nisso. Muito pelo contrário, se abrir, né? Se abrir para essa ajuda, para sair desse fundo do poço, né? Estude, aprenda e eduque-se e saia deste lugar o mais rápido possível, né? Então, olha a importância disso que a Bel vai nos explicar, você estudar, você aprender, você se educar. Você pode pensar, pô, mas não, parece sinônimos, mas não são, porque a gente tem que estudar para tomar as decisões melhores. E não adianta só estudar, nós temos que aprender aquele conhecimento. Não adianta eles estarem lá. Lembra aqui, ó, o João, que vai para o reformatório, vai ficar 20 anos lá. Pô, se ele não estudar, lembra Gilbert, que foi para aquela região umbralina ali de Central para estudar durante anos também? Então, estudar e aprender o conhecimento, colocar em prática e levar para os seus espíritos esse conhecimento, né? E educar-se, né? Porque de nada adianta a gente estudar um conhecimento, entende? Reter nosso conhecimento, se a gente não está colocando aquilo em prática, entende? E aí a gente tem que educar os nossos instintos. Então, pô, eu já aprendi a lei kármica. Pô, já aprendi que não podemos cometer suicídio. Só vai aumentar a dor, só vai aumentar o sofrimento. Pô, legal, estudei. Pô, agora aprendi, já vi as coisas que vão acontecer. Agora eu tenho que educar a mim mesmo. Então já estou colocando em prática de lutar contra aquilo. Agora vem aquela mente. Não, não posso dar vazão a esse pensamento. Não posso, não. É esse o caminho que eu tenho que tomar. É outro caminho. Não sei ainda qual é. Vou orar a Deus, Deus vai me orientar, vou estar atento
os caminhos que Deus vai abrir para mim, mas não é esse daí. E se eu não estiver vendo nada, vou ter que ser resiliente que Deus vai me tirar dessa situação. Vai me abrir uma porta para que eu consiga fazer o que eu preciso fazer para sair deste lugar. Porque não é aquela passividade, não, vou ficar aqui sentado que Deus resolve. Não é isso. A gente sabe que não é isso. Mas existem, às vezes, momentos que nós vamos passar por situações e Deus vai nos remover. Mas por quê? Vai abrir portas que nós vamos ter que fazer aquela ação para sairmos daquela situação, né? Aí Gustavo, terminando isso, eles vão embora, Gustavo fica lá sozinho, e aí Gustavo percebe que tem um outro preso na cela ao lado. E aí ele vai conversar com esse preso lá, tem? E esse preso vai ficar lá por 60 anos. Preso na cela, do lado do Gustavo. Ele se matou com 15 anos. E a encarnação dele era até 75 anos. Então ele já vai ensinar para o Gustavo essa dinâmica. Então você vê, o plano encarnatório dele era 75 anos. Ele cometeu um crime, se suicidou, com 15. Então, frente à justiça divina, ele vai pagar aqueles 60 anos naquela cela. Isso acontece com todos? Não. A gente viu outros dos 7 espíritos suicidas ali. Tu vê, um foi para outra região, outra região. Então não é com todos. Mas olha o aprendizado. Bem, era para você ficar 75. Então, você só vai ser reintegrado à sociedade depois. Né? E aí ele vai falar, eles vão falar que o pessoal que cuida muito lá, daquela região das celas, tudo, que seriam como se fossem os policiais que trabalham ali, eles não gostam muito que eles fiquem conversando. Então não pense que é um playground, que eles vão ficar batendo papo o dia inteiro, nada disso. Então quando tem sempre movimentações, eles ficam quietinhos, cada um na sua cela. Aí quando não tem movimentação ali dos policiais, seria tipo os carcereiros, aí eles conversam ali, né? E aí ele vai falar, né? Que na casa de Deus tem tudo o que precisamos para sermos felizes. E Ele está sempre de braços abertos para nós. Olha que mensagem linda para nós. Vou ler mais uma vez, ó. Na casa de Deus tem tudo o que precisamos para sermos felizes. E Ele está sempre de braços abertos para nós. Mas aí nós temos que nos movimentar para irmos de encontro a esse braço aberto do nosso Pai. Nós temos que entender que existe uma questão de nós estamos inseridos num mundo físico, com sistemas econômicos, né, políticos. Então, muita coisa não é Deus que quer. Deus não, com certeza não quer um passando fome para outro ter bilhão de dólar, né? Nós temos que trabalhar para reformar isso, mas sempre entendendo que Deus sempre coloca para nós todas as situações, as ferramentas que a gente precisa para enfrentar essas situações. Né? A gente nunca está desamparado, nem por Deus, nem pelos nossos irmãos e irmãs da luz. Né? Mas nós precisamos caminhar em direção a essa ajuda, como a gente já viu aqui ao longo dessa obra. Né? Você quer ajuda, você quer ser resgatado, né? É o livre-arbítrio. Lembra o livre-arbítrio? E então a gente vê isso daqui, né? Que interessante. E aí, a minha última observação aqui no livro é que vai se passando os dias, Lucas volta. E aí o Lucas volta, vai falar com o Gustavo, né? Ó, Lucas dá outro diário para Gustavo. Ele fala assim, ó, vou te dar um outro diário. Aí o Gustavo fala, pô, que legal. Então eu vou continuar escrevendo tudo que eu ver aqui, né? E é isso aí. Aí, só que o Lucas fala assim, ó, mas aí você tem que ser rápido. Você não vai conseguir encher ele, não. Ele fala assim, mas por quê? Então, porque você vai ficar preso por mais 2 anos. Então, olha como é que são as coisas. Gustavo estava passando toda aquela dificuldade, né? Se ele tivesse tido resiliência e não cometido o suicídio, lembra que o irmão de cela do Gustavo tinha que desencarnar com 75, era o planejamento encarnatório. Estou com 15, 60 anos preso, o Gustavo ia ficar só 2 anos. Então, olha a importância da gente ter resiliência. Então, se ele pudesse ter tido ajuda, se ele tivesse aberto para pedir ajuda, tudo, era 2 aninhos.
Então ele podia ter tido um tratamento, todo aquele momento de dor, aquele sofrimento, aquilo tudo ia passar. Ah, mas às vezes não ia ter uma vida plena, maravilhosa. Era mais 2 aninhos só. Ia finalizar a encarnação sem nenhum problema com suicídio, sem nenhuma dívida kármica, sem nada disso. Então olha a importância, a gente às vezes... E aí eu achei muito interessante, muito legal isso, porque a gente está aqui encarnado e a gente não pensa na morte, né? A gente sabe que existe a morte, mas a gente está tocando nossa vida, né? E às vezes aquele momento mega difícil que você está passando, e você fala, não, mas você nunca vai se resolver tudo. Tem 2 aninhos. Então, em teoria, se ele tivesse continuado, né, seria muito bom que assim não fosse. Mas se ele tivesse continuado ali, jogando videogamezinho dele, naquela vidinha ali, mais 2 aninhos, acabou, volta. Claro, é muito importante a gente entender que a gente vai para onde nós estamos vibrando. Se ele continuasse vibrando no suicídio, tudo sem cometer o crime, ele com certeza iria para uma região umbralina, porque ele estava vibrando com aquilo ali. Mas será que naqueles 2 anos não, ele tivesse se aberto à ajuda? Não poderia ter acontecido coisas maravilhosas na vida dele? Né? Ou por algum motivo, vamos dizer que não acontecesse, fosse para ele tivesse que passar por aquilo. Era só mais 2 aninhos. Ah, nossa, eu vou ter a vida inteira nessa dificuldade. Não, não vai. Sim. Então, desculpa, achei bem interessante isso, né? E aqui a gente finaliza o estudo dessa obra, tá? Uma obra muito legal, tá? Eu esqueci de falar no início, fica com o recadinho. Se caiu de paraquedas aqui nesse vídeo, por favor, recomendo fortemente. Assista a parte número 0, que tem uma mensagem lindíssima, forte, importante para nós, de Osmar Barbosa. Tem tanto para nós que conhecemos pessoas ao nosso entorno que querem cometer este ato, como se a gente estiver passando por uma situação de tamanha tristeza e sofrimento e achar que este é o caminho. Então faça a leitura, acompanhe comigo aqui na parte 0, que fiz a leitura integral do livro, do prefácio, que traz essa mensagem para nós. E é isso daí, gente. Mais uma obra finalizada, uma obra linda para nós, com bastante conhecimentos, e fechou. Até o próximo vídeo. Fiquem todos com Deus.